Boa noite. É com imensa alegria que nós nos reunimos novamente nessa quinta-feira, nessa casa que tão fraterna nos abraça. E em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, seguindo as questões. Hoje a gente vai falar de amor materno e filial. A Dani vai ler para a gente hoje a prece de Cáritas, nós vamos fazer a nossa prece e Carol vai nos auxiliar no estudo. Agradecemos a todos que com muita humildade nos acompanham, tenha a paciência de ouvir. Nós pedimos para toda a equipe da FEAC aí sintonizada no estudo e nós não deixamos nunca de agradecer a Deus, a Jesus, o Cristo de Deus, e a Dr. Pedro e a sua equipe. E todos os irmãos que conosco compartilham, dividem as alegrias, as ansiedades, as tristezas, mas juntos estamos. Sejam todos sempre bem-vindos à casa de Dr. Pedro, a Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Então agora, nós finalizando nossos agradecimentos e a participação de todos, lembrando que não estamos aqui como sabedores, gente, de jeito nenhum. Somos irmãos em andamento, buscando conhecimento e a nossa melhora. Somos irmãos dividindo conhecimento. Qualquer crítica, sugestão, estamos abertos a participar, a estudar. O que a gente não souber, a gente vai estudar, vai buscar e tentar responder. Então, humildemente, agradecemos a presença de todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores a derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa bondade, dessa fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Essa foi a nossa prece. Essa prece não é linda. Não precisa de mais nada. Maravilhosa. Clarissa, linda mesmo. Vamos lá, gente? Vamos lá. Então, nós vamos continuar. Boa noite, pessoal. Continuando, então, no capítulo 11º da Lei de Justiça, Amor e Caridade, no tópico Amor Materno e Filial, questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele
coisa diversa do que há no amor do animal. Referência à questão 205 e 385, pluralidade das existências, capítulo 4 ao 7, até a volta do espírito à vida corporal. Miramês, amor materno. A lei da reencarnação é uma escola de equilíbrio. Enquanto em uma vida abraçamos como filhos certa quantidade de companheiros, em outra isso já podemos mudar e termos outros. Como também podemos passar a ser filha ou filho em vez de mãe ou em vez de pai. Essas mudanças têm a finalidade de educar os espíritos no que se refere ao amor. Gente, nós temos, né, a questão amor materno e filial na questão 890. Será uma virtude, né? Será natural? O amor materno é um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. Então, a pergunta, né, que foi feita e a forma como os espíritos responderam, né, que esse espírito da verdade é uma pleiade de espíritos de luz, sob a bênção de Jesus, para nos enviar o Consolador prometido, que é o conhecimento da vida verdadeira, que é a nossa vida imortal, como espíritos que vivemos no plano espiritual e reencarnamos, né, no planeta Terra, adquirimos um corpo de carne para enlaçar o nosso espírito e viemos à Terra como planeta de prova e expiação, que graças ao abençoado Deus está em processo de transição. Mas um planeta de prova e expiação, ele tem 3 finalidades para os espíritos que renascem, para todos nós. Ele é um planeta escola, ele é um planeta hospital e ele é um planeta prisão. Ele é um planeta escola que, pelas oportunidades que nós vivenciamos uns com os outros, nós nos educamos o próximo, e o que acontece com o outro nos educa. Nós passamos pelas privações necessárias, não para nos punir, mas para nos educar e nos ensinar. É um planeta prisão, porque nos planetas de prova e expiação, a maioria das reencarnações, todas elas são veladas pelo nosso mentor espiritual. Mas por que nós precisamos dele tão presentemente em nossas vidas? Porque quando a gente diz que é prisão, que o nosso espírito, nem sempre nós colhemos virtudes das vidas que passamos. Precisamos renascer naquela determinada família, com aquele determinado corpo, pela construção que nós fizemos em nosso perispírito das escolhas e vidas passadas. Então, ele é uma prisão para o espírito enlaçado nesse corpo. E ele é um planeta que a gente chama hospital, por quê? O que Jesus disse? Eu não vim para curar os sãos, não é? Todas as vezes que nós ainda somos capazes de praticar o mal ao próximo e a nós mesmos, nós estamos doentes, espiritualmente falando. Então, o instinto maternal, né, o amor materno, por que nós espíritos precisamos reencarnar, ora como homens e ora como mulher? Por que isso? Porque no homem, na condição hormonal, física e estrutura, nós adquirimos a força, a coragem, né? O cuidar, o velar, numa forma mais direcionada de responsabilidade. Função distinta. Até as condições hormonais são diferentes. A condição muscular de um homem e de uma mulher são completamente diferentes. Por isso que nas competições se separam os jogos masculinos dos femininos. É uma condição estrutural fisicamente, necessária para nos educar. Então, nós precisamos ter o equilíbrio, a força, a coragem e uma determinação de homem, por isso reencarnamos como homem, mas renascendo como mulheres, nas mulheres existem o maternar, a maior doçura, o melhor cuidado, o verdadeiro amar. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, que vivemos muitas eras, muitas vidas, estamos agora temporariamente neste corpo, ora como homem, ora como mulher,
e temporariamente nós estamos recebendo essa família em nosso lar. Nossos filhos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo em que diz honrai vosso pai e vossa mãe, que é o capítulo 14, ele diz que nós não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem a pele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que eu fez assim, e que vos deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela. E daí julgais que se um ou outro já muito odiou, foi odiado, ou que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizeis, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios para uma fraqueza culpada e negligência. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será, pois, desde esta vida, o começo da expiação. Honrai vosso pai e vossa mãe. E aqui está falando de instinto e virtude, né? Então muitos falam assim, gente, nós precisamos, este capítulo me é muito caro, sabe por quê? Quando nós falamos, que toda mãe tem um instinto e ama. Não. Muitas vezes pode ter sido, nós podemos em outras eras termos sido um espírito muito embrutecido, muito mandão, né? Abusador de mulheres, fizemos das mulheres escravas. Então, para que nós possamos aprender a amar, né? O gerar dentro no seu seio divino, né? No seu corpo, através da água para renascer, que é o líquido amniótico, aquele enlaçar de espíritos e de almas na constituição de um corpo físico exige de nós, né? Nós temos um senso comum de achar que toda mãe ama os seus filhos, que toda mãe cuida dos seus filhos. Às vezes, aquela mãe é um espírito que vem naquele corpo de mulher e recebe aqueles filhos com um grande momento para educar a si, trabalhar o egoísmo. Nada cura mais egoísmo e vaidade do que ter um filho. Toda mãe sabe do que está falando. A gente esquece o eu para cuidar da nossa prole. Então, mas aquela irmã que ainda não tem esse instinto, aquele pai que ainda não aprendeu a amar, honrai vosso pai e vossa mãe. Aqui está dizendo que não nos cabe julgar, mas que responderão muito sério. Por quê? A cada filho que chega sob a nossa responsabilidade, seja filho do coração, que muito mais nosso filho é do que genético podemos imaginar, seja o filho gerado por nós, será perguntado, o que fizeste do filho que te confiei? A responsabilidade de nós enquanto pais, percebermos as tendências dos nossos filhos e educá-los, não com tirania, não com medo, não com surra, mas com amor. E muitas vezes os animais que agem por instinto, cuidam dos filhos, né? Os animais cuidam da sua prole. A hora que ele dá conta que ele levanta, alimenta sozinho, ele abandona, porque o animal já é capaz de sobreviver. De todos os mamíferos, nós humanos somos os únicos que não sobrevivemos se fôssemos criados na mesma forma que o animal. Por que isso? Para que essa ternura, para aquele bebê, né, banguelinho que olha para a gente, aquilo enternece. O véu do esquecimento de tudo que a gente já foi em outras reencarnações é a bênção divina para o pai e para a mãe entender naquele espírito uma oportunidade de refazimento daquele lar. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala que às vezes falta sim o instinto maternal, mas é um aprendizado. E
muito sério este conhecimento. Os animais muitas vezes nos dão exemplo muito mais de amor maternal do que a gente às vezes percebe, né? Em plena Covid, a gente contou uma história aqui de um gatinho, uma gatinha pegou o filhotinho, entrou dentro do hospital e jogou no pé dos médicos. E o médico, percebendo que o gatinho estava doente, chamaram o veterinário e ela seguiu o carro do veterinário e eles cuidaram. Ela entrou dentro do hospital. E tem vários casos, né, que a gente tem um trabalho, um estudo científico uma vez, em que uma leoa come a mãe e o macaquinho, isso tem pesquisa gravada, coisa mais linda. A mãe comeu e o macaquinho desesperado tentando fugir. A leoa, depois que alimentou da mãe, pegou o filhinho e abraçou, pegou o macaquinho e não comeu ele, abraçou e cuidou como um filhotinho. Isso está filmado na África. Então, isso já é um instinto. Ao perceber que aquele filhote estaria indefeso, ela já alimentada, ela cuida. Então, às vezes, os animais nos dão muito mais bom exemplo do que nós somos capazes de fazer. A missão maravilhosa que é o maternar, nós devemos entender que esta é a escola. Esta é a melhor missão que nós podemos, né? Em um livro de André Luiz diz que ser mulher, vir como mulher e gerar uma vida, nós temos um bônus horas a mais, tá, gente? Não é para incentivar não, mas vamos pensar nisso aí. Mas o pai também hoje tem essa responsabilidade, né? Esse amor materno. Agora, nós não podemos esquecer daqueles irmãos que fraquejam, né? Então a gente pensa, esse instinto, né? O que ele responde? Existe um sentimento instintivo? Tem e não tem. A natureza deu à mãe o amor, a conservação, o cuidar. E nós precisamos relembrar que ser mãe, muitas vezes, gente, existem pais que são mães, são pães. Existem avós que são as mães. Às vezes a mãe é aquela tia, às vezes a mãe é aquela madrinha, né? Então, a família toda, nós precisamos entender no nosso núcleo familiar a responsabilidade de todos nós. E que a maior gravidade que nós podemos cometer é o aborto. Falamos em instinto. Então, hoje, às 15h30, eu fiz uma pesquisa, né? E até hoje, 15h30, nós tivemos feitos, me dá um desespero quando a gente vê isso, tinha sido 74 mil abortos provocados, 79.384 abortos provocados hoje. Existem ONGs em países nórdicos da Europa, do norte da Europa, que vão até 200 milhas, que é a área permitida dos mares, né, das fronteiras dos países, vão em lancha, buscam mulheres, porque no país dela não pode fazer aborto, mas eles fazem porque diz meu corpo, minhas regras. E só quem tem a alegria e o despertar de ter cuidado de um filho, e quando nós partimos para a pátria maior, o alívio que dá. Gente, Chico Xavier, certa feita, ainda quando ele ainda viajava, foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E chegando lá, a equipe do Centro Espírita, que ele dava palestras, atravessaram uma praça, e veio a Dona Maria, a dona doida da praça, andando aos trapilhos com uma boneca, que ela não larga de jeito nenhum, rasgada, suja, maltrapilha. E ela fica o dia inteiro correndo, e gritando para as pessoas, mostrando a boneca para as pessoas, e está assim, cuida da minha filha, as pessoas assustam. Quem já conhece na cidade, faz um carinho na boneca, ela acalma. E aí Chico vendo aquilo, abraçou a mulher, abraçou a boneca, e ela sai correndo atrás das pessoas, ela só vive nas ruas gritando, cuida da minha filha, cuida da minha filha. E aí Chico abraça a mulher, encaminhando para o centro. O seu mentor diz, essa irmã, em outras eras, escondendo a gravidez, quando a filha nasceu, jogou num poço. Ela renasceu, não deu conta de cuidar da sua culpa. Mesmo não lembrando dos fatos, aquela boneca é a filha que ela busca no poço e pede desesperadamente para as pessoas cuidar da filha.
e diz que ela passaria muitas décadas nessa reencarnação, vivendo essa angústia, vivendo este pesadelo, pela sua culpa, pela consciência que grita. E isso é tão relevante, isso é tão importante, a questão da maternidade, do maternar, né? Então a gente vê muitos jovens, meu corpo, minha regra. O aborto, meus irmãos, não estamos julgando ninguém. O Espiritismo não julga ninguém. Mas nós precisamos ter o conhecimento para entender, né? Aquele médico nos Estados Unidos que tinha uma clínica de aborto, quando chegou o primeiro ultrassom, que ele foi filmar o aborto, e que ele viu o feto abraçando na cânula, tentando se livrar, ele nunca mais fez um aborto, mostrava essa cena e saiu pelos Estados Unidos inteiro, implorando que não se abortassem mais. E vale muito a pena a gente lembrar o que é ser mãe. Gente, a vida, nós não evoluiríamos, está no início do Livro dos Espíritos, nas primeiras 80 questões. Nós, como espíritos, podemos adquirir todo o conhecimento. Para que eu tenho que reencarnar? Porque adquirir o conhecimento no plano espiritual é se preparar. Mas a prova é no corpo de carne. É esquecendo o que nós fizemos, que nós podemos construir e limpar. Isso é livre-arbítrio e misericórdia divina. Uma mãe, catadora de lixo, no Rio de Janeiro, ela tinha 2 filhos e morava num casebre caindo aos pedaços, num lote, numa quina vagabunda, numa entrada de uma comunidade no Rio. O marido também, catador de lixo, e numa vida miserável eles iam levando os 2 filhos. O que acontece? Este homem foi atropelado e morreu. Essa mulher, em desespero, pensou, meu Deus, como é que eu vou comer? Como é que eu vou cuidar desses 2 sozinha, com minha carroça, catando reciclado? E ela disse que antes de parar a sua dor, com 6 dias que o marido tinha morrido, largaram o neném chorando na porta dela. Ela já não tinha o que comer para ela e para 2. E ela pega esse neném e ela falou, não tem coragem. E aí o que aconteceu? Ela criou uma horta e começou a plantar. Os outros catadores da região começaram a ajudar. E acontece que num prazo de 2 anos, foram deixados na porta dela 14 crianças. Ela tinha 2, foram deixados 14 bebês. Quem tinha filho ali não queria, deixava na porta dela. Ela conseguiu um novo marido, também catador. E tudo que eles plantavam no terreninho deles, não estava dando. E uma noite ela saiu em desespero, rezando e pediu a Deus que a abençoasse, mas que ela conseguisse um meio, que só com as faxinas e catando papel ela não conseguia. E ela, numa encruzilhada, viu uma vasilha com aquela comida, com aquele frango, com aquela farofa. Ela pediu Deus perdão, levou isso para casa, não contou para os filhos, misturou com o que ela tinha, deu para todo mundo comer. Para ela não sobrou nada. E ela começou a fazer isso e criar esses filhos. E essa mulher criou 16 filhos e sempre buscando ajuda dessa forma. Todos eles foram criados, casaram, tiveram os filhos, foram embora. Ela com toda dificuldade educou e uma filha continuou com ela. Ela, aos 84 anos, foi visitar uma comadre no Espírito Santo. Chegando lá, ela foi convidada para participar de uma reunião no Centro Espírita. E aí, ela chama a Dona Aparecida. Logo que acabou a reunião, era uma reunião fechada, eles chamaram, Dona Aparecida tá aí? Tem uma tal de Dona Aparecida? Ela falou assim, uai, sou eu, mas ninguém sabe que eu sou aqui. Aí ela virou e chamaram para ela um mentor espiritual, né, o médium da casa, incorporado. Disse para ela o seguinte, que bom que viestes aqui. Eu te acompanho desde o primeiro dia em que você pegou a comida na encruzilhada. Eu era um espírito depravado e eu te segui com muita raiva que você pegou minha comida. Mas quando você chegou na sua casa e eu vi que você dividiu a comida para aqueles bacuri todo e não sobrou nenhuma asinha de frango para você, eu comecei a te ajudar. Eu juntei meus amigos e nós passamos a pedir muito mais comida no centro, lá na Umbanda, para que você tivesse mais comida para alimentar seus filhos.
Graças a você, 174 colegas nossos deixamos de fazer o mal e começamos a fazer o bem. Essa história é verdadeira, foi contada por Deus Oliveira no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Meus irmãos, amor materno. O nosso papel enquanto criadores. Jovens, se vocês estão passando dificuldade, engravidou, está com medo de falar, confia. É uma alma que te inspira a vida. É uma alma que nos ensina e que nos educa. Ninguém nos educa mais do que filho. Quem somos nós? Humildade, gente, orgulho, vaidade. Nós temos que ter a responsabilidade de educar e ensinar os nossos filhos. Mas o exemplo e a força não é o dinheiro, não é a roupa chique, não é a escola, é o exemplo. Olha o que essas mulheres fizeram. Então, este amor, isso é na natureza. É o amor de Deus confiando uma alma para todos nós. Sejamos corajosos e fortes. Não tenhamos vergonha. Nosso filho, a nossa filha, seja quem for. Vamos tratar bem, né? A nossa nora e o nosso genro. Até eles virão os nossos entes queridos e muito amados. Certamente, aqueles que vêm para nos amar. Eles vêm porque nós precisamos cuidar. É a nossa forma de pedir perdão pelo que nós possamos ter causado a eles em outras eras. É a grande oportunidade de amar. O instinto, né? O instinto é aquele primeiro sentimento que nos ajuda a sobreviver. O instinto de uma mãe é quando ela vira uma leoa para cercar a sua cria. Tenhamos a responsabilidade de criarmos pessoas de bem. E quando nos for perguntado, que fizeste do filho que te acolheu, que te enviei, nós tenhamos, olha, eu fiz tudo o que podia. Eu limitei, dei amor. É muito importante quando a gente fala em instinto, com a desculpa de nós falarmos que nossos filhos são inteligentes, nós não colocamos limites. Todos os políticos corruptos, todos os que são preconceituosos, todas as pessoas que hoje matam as outras, todas as pessoas que desprezam a pessoa porque ela é humilde, porque ela é de cor diferente. É porque dentro do lar, o que foi dito a ele? O que foi ensinado? A Nete Guimarães, como médica estudando neurociência, ela diz que quando, dentro de uma família preconceituosa, nós coisificamos pessoas, nós ensinamos as crianças que estão à nossa volta a não desenvolver sentimento nenhum por essas pessoas. E elas deixam de ter empatia. Jovens ricos, em Brasília, colocaram fogo no ponto de ônibus em um homem. E ele era um índio. Eles foram presos. Quando eles foram presos, o que eles falaram? Eu não vi que era índio, não, achei que era um mendigo. Quem ensinou para esses jovens? Quem disse a ele que o mendigo era uma coisa? Não desenvolveu a parte do cérebro de empatia e de afeto. Nós precisamos ensinar isso de jovem, desde cedo. A nossa responsabilidade é muito grande, de educarmos os nossos filhos. Olha, é muito engraçado quando a gente escuta principalmente a geração década de 80, década de 90, em que os pais bebiam e achavam bonito os filhos beber, em que achavam bonito o filho aprontar e pegar todas, né? Então isso nós estamos educando. Nós educamos pelo exemplo. Essas mulheres humildes, pobres, que criam filhos, pessoas dignas, elas sim têm um instinto maternal na alma. Nós precisamos educar. Achar que os nossos filhos podem fazer tudo, ou esperar ele crescer para aprender sozinho, não. Até os 7 anos, tudo que nós, mães e pais, falamos aos nossos filhos, é como se houvesse, eles já têm uma pesquisa feita, as ondas teta, o que é isso? É uma onda que dá um torpecimento, ele ouve como se não fosse uma hipnose. Então, quando nós plantamos uma sementinha
Ensinamos uma religião para os nossos filhos. Ensinamos que não se deve fazer mal ao próximo, que todas as pessoas são dignas de respeito. Neste momento, na hora em que esse filho cresce, vai para uma festa, vai para um lugar, ele lembra do pai e para. Eu já tive vários amigos que falavam assim, não, eu ia aprontar todas. Mas quando eu lembrava da minha mãe falando, eu não tive coragem de experimentar droga. Quando eu lembrava da vergonha que meu pai ia passar, se ele me pegasse fazendo uma coisa errada, eu não tinha coragem de fazer. A sementinha do bem. Então, esse amor sincero, essa virtude maior, está em querermos construir pessoas melhores para a sociedade. Um jogador de futebol da seleção canarinho da década de 70 foi entrevistado aos 70 anos de idade. Aquela seleção foi uma seleção que ficou na história do mundo. A seleção que trouxe a Copa para o Brasil de 1970. A maioria ficou rico e acabou bêbados, alcoólatras e sem dinheiro. Este construiu um bom patrimônio e ele foi entrevistado. E ao ser entrevistado, o repórter perguntou, falou assim, que estranho, sua turma toda aprontou, você não? Você acredita em Deus? Ele criou uma fundação para ensinar futebol para outras pessoas. Ele falou assim, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu tenho 4 filhos. E uma das coisas que eu sempre exigi na minha casa, que eu falei o seguinte, eu não acredito, não importa o que vai acontecer comigo quando eu morrer, mas a única coisa que eu queria ter certeza era que meus filhos fossem pessoas de bem. Eu não quero deixar para a sociedade pessoas que vão fazer mal aos outros. É este o exemplo que eu queria deixar para meus filhos. Por isso eu os eduquei e os educo fazendo toda a caridade que posso. Ele se dizia ateu e era de uma religiosidade. Na sua atitude, ele tinha um maternar no amor aos filhos e à sociedade. O dia que nós aprendermos que nós somos filhos de Deus, todos guiados por Jesus, que veio nos ensinar o amor. E Jesus disse, nos chamou a atenção, que a nossa família, quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos nós, da humanidade. Então, este amor, gente, tem que ser para nós um ensinamento. Só lembrando a nossa responsabilidade sobre instinto em amor. Só lembrando. Uma mãe com um filho numa situação deplorável, nasceu todo deformado, e ela, num sofrimento absurdo, ela foi pedir ajuda. Num centro espírita, porque ela não aguentava mais ver aquele sofrimento, ver aquele filho, e ele gemia de muita dor e não tinha o que fazer totalmente. As pessoas não visitavam porque não aguentavam olhar a condição que ele estava. E aí foi dito a ela por um médium, numa casa de muito respeito, foi dito a ela que aquele espírito que estava junto com ela era um médico que tinha provocado muitos abortos e ela financiava isso. E que agora que ela aguentasse firme, que os dois conjuntamente estavam reparando isso. Ela como mãe, para ela entender o que é uma mãe ter um filho, pelas vidas, pelas oportunidades que eles tiraram. Quem somos nós para julgar e querer esconder, né? Então, nesse sentido, o instinto comum, uma virtude de mãe, é um grande trabalho. O Cristo confia em nós para exercermos esta função. Então, o Cristo confia em nós. A humanidade, a nossa oportunidade de sairmos de um espírito adoecido, imperfeito, em carvão, e um dia nos tornarmos um espírito de luz, um diamante puro, passando pelo corpo de carne, na oportunidade de uma mãe que nos recebe e nos concede um corpo. Misericórdia divina, bênção de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Referência 392, esquecimento do passado. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho,
a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Miramês, mães que odeiam os filhos. As mães que odeiam seus filhos ainda são espíritos que dormem em relação ao amor, e os filhos que maltratam seus pais se encontram nas trevas dos entendimentos superiores. Entretanto, não estão perdidos, pois o tempo lhes vai mostrando a realidade. Às vezes, pelo passado incorrigível do filho, ele escolheu a mãe que lhe seria própria para a educação dos seus instintos grosseiros e vice-versa. Todavia, a própria vida nos vai moldando todos os dias e mostrando que só o amor vale a pena ser cultivado em todos os ângulos da vida. O sofrimento, por vezes, é a melhor escola, desde quando não nos revoltemos com os testemunhos. Pessoal, essa questão é muito importante, muito educativa. Lembra que no princípio nós falamos que um planeta de prova e expiação, ele é um planeta escola, planeta prisão e um planeta hospital. Nós precisamos entender. Olha, eu conheci, não uma, mas algumas mães, que me contaram em sofrimento, em lágrimas. Uma delas era uma profissional da área de saúde e ela dizia: eu não suporto escutar a voz do meu filho. Me irrita, me incomoda. Eu conheço uma outra mãe que a filha, desde que nasceu, tem tanta birra dela que para amamentar, ela descobriu que a menina só conseguia amamentar quando ela tampava o rosto e a filha não via o olho dela. E tem N casos de pais que erram, né? Erram pelo seguinte: nós não podemos falar erro, nós estamos em aprendizado. Existem situações que são sofridas demais. Pais que odeiam filhos, têm um extremo sentimento de repugnância. E filhos que têm muita dificuldade com os pais. Esta pessoa que eu conheci, que é da área de saúde, tem um cargo muito importante, ela falava assim: eu não suporto. E ela foi várias vezes buscar uma resposta, e ela dizia o seguinte, que às vezes esse filho vinha, tentava abraçar, e ela tinha uma repulsa. Ela falava: você não sabe o tanto que me dói, a culpa, porque eu devia ser uma boa mãe e não consigo. Eu dou tudo, eu tento, eu me esforço, mas para mim é difícil abraçar. E ela foi buscar um estudo, leu muitas obras espíritas, chegou no Centro Espírita em Belo Horizonte e falaram com ela: agradece a Deus. E ele, é estranho que o filho tenta aproximar da mãe com afetividade. A dificuldade está nela. E aí, os amigos espirituais contaram para ela, nesse Centro Espírita, que falou assim: olha, agradece a Deus. Não foi ele que te fez mal na vida passada, foi você que fez muito mal a ele. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Então, às vezes nós nos achamos grandes vítimas. Só que nós esquecemos que aquela criança, aquele bebezinho, né? Ele não é um bebezinho. Ele é um espírito que já viveu muitas vidas, que já viveu conosco várias vidas, e que está naquele corpo para a gente cuidar. Está em nosso lar para que nós possamos dar limite e orientar. É muito sério a gente conseguir lutar contra esse sentimento, rezando e amando. Só o amor cura, só o amor educa. Gente, e dentro dos laços de família, é onde, quando existe esta repulsa, só Deus, na sua magnitude, consegue nos auxiliar e ajudar. Olha, eu sei o que é receber um olhar de ódio, um olhar de desprezo de quem me gerou. Eu falo para vocês. Eu senti isso na pele. E eu achava que perdão não existia. Por isso que eu falei que a primeira palestra que eu puder dar na FEAC, eu quero contar essa história. E eu achava que perdão não existia, porque eu já senti isso na pele.
E dói demais para o filho quando ele recebe essas agressões de quem deveria dar amor, perde a base. Mas graças a Deus, essa doutrina nos ampara. E nós não somos mais crianças, temos que deixar de ser crianças e parar de criticar meu pai e minha mãe. São os espíritos que nós precisamos. Em outras eras, melhor saber o que nós não fizemos. Vamos trabalhar no amor e recuperar isso agora. Então, em outras eras, quem somos nós? Em que escala nós estamos? Que filho é esse que nós não educamos? E que agora, sem limite, ele não quer exercer as suas responsabilidades de pai e mãe. E a gente vem como filho deles. Que filho é esse, né? Que pai é esse que eliminou em vidas passadas e agora recebe como filho este irmão, né? Então vale muito a pena a gente refletir sobre esse amor. Mães que odeiam filhos, né? A oportunidade, gente, de resgatar através do amor. E nós depuramos muitas reencarnações quando passamos por esse processo entendendo que nós não somos vítimas. Aonde está a nossa dificuldade? Onde está a nossa dor? É ali que está o nosso cadinho para amar. Graças a Deus, quando meu pai desencarnou, a gente ria das coisas que tinham acontecido antes. E quem me conheceu antes dos 20 anos, sabe do que eu estou falando. Então, cuidar, este olhar é muito importante. Pais, mães, e olha, eu sentia uma rejeição não só do meu pai, mas do núcleo familiar como um todo, muito evidente, muito grande. E eu desde pequena falei assim, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família muito bacana, porque eu não acredito que família é assim. Eu quero ter a minha família muito bacana. Então hoje, quando eu tenho a alegria de ver meus filhos na minha casa, um fala bobagem, tem hora que tem uns arranca-rabo, que é normal, mas a hora que eu estou lá, eu agradeço a Deus, porque eu não acredito em nada que não seja um amor de uma família. A família estrutura a sociedade. Quem cria pessoas boas somos nós, pais e mães. Quem cria um corrupto, quem cria um preconceituoso, somos nós. Então, gente, se veio aquele sentimento, é aí que tem que dar uma forçadinha e tentar. Como amar uma pessoa que te fala e deseja tanto mal? Não brigando, calando. Existia uma agressividade muito grande. E uma vez eu escutei na sala, brigando, meu pai, a gente falava palavras horrorosas um para o outro. Eu escutei, não discute mais. Ele estava num processo obsessivo muito violento. E eu parei de conversar com ele. Porque eu falei assim, eu não vou brigar mais. E era um processo muito doentio, muito pesado. E ele que vivia implicando e brigando, ele ficou doido quando eu parei de conversar com ele. Ele tentava conversar comigo de todo jeito. E aí a gente vai aparando as arestas e cuidando. Então, nesse sentido, aquela mãe que tem a repulsa, esse sentimento, é porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, um de nós dois, façamos o culto, rezemos e amamos. Um de nós dois causamos muito mal ao outro. Muito mal. Aí quando vem um filho que a gente tem extrema simpatia e o outro não, nós não podemos exercer a covardia de tratar de forma diferente. Não existe tratar igual porque as pessoas têm personalidades e jeitos diferentes. Mas dar a um muita oportunidade de tirar do outro é algo muito sofrido. Muito sofrido. Eu conheço um senhor que ele foi rejeitado a vida inteira pelo pai. E no leito de morte o pai agradece, porque na velhice quem cuidou dele foi o filho rejeitado. Olha, Chico contou um caso, Geraldinho Lemos, que viveu com Chico, de uma mulher que eles conheceram e ele disse que era meio parente, eles iam visitar essa mulher. E ninguém gostava de ir na casa dela, porque o filho dela, aos 18 anos, pisa num prego, fazendo tiro de guerra, antigo, né? Tiro de guerra, e pegou uma doença que na época não tinha penicilina e começou a putrefação.
A perna deveria ter sido cortada, mas na época não cortaram. E essa mãe que amava o filho, né? E que a alegria da vida dela era aquele filho, cuidou dele, disse que ninguém visitava. Ele sofreu uma morte muito triste, de um mau cheiro horroroso, 8 meses. E essa mãe, sem entender isso, né? Ela tinha os outros filhos, mas o amor por aquele filho. E o pai naquela loucura, aquela dificuldade. E depois, mais tarde, ela conheceu uma pessoa muito ligada a Chico. E aí contaram que no início do século XVII, ela era casada com uma pessoa muito importante, de uma corte muito importante. Conheceu um jovem, ele era muito velho, o marido, ela nova. Ela conheceu um jovem aos 18 anos, na idade que o filho dela adoeceu. E eles, vivendo um amor muito louco, começaram ele teve a ideia de colocar, que ela dava veneno para ela colocar na comida. E o marido começou a passar muito mal, passar dores horrorosas. Em 8 meses o marido morreu. Este marido volta como marido. E este jovem que o envenenou era este filho que passou por este processo. Nos nossos lares existem resgate e amor. Jesus não erra. A justiça é divina. Justiça, amor e caridade. Este filho, que a mãe neste momento tem esse sentimento, abrace, reze. Como diz Joana de Ângelo, né? Após a tempestade, ela fala que os lares onde temos filhos com dificuldades, é nesses lares que nós precisamos rezar muito para resgatar e diminuir ao máximo as arestas, para conseguir angariar em nós. Mas se os pais fazem tudo o que é correto, dão atenção, respeito, direcionamento religioso, muito importante, ensinar os filhos, desde pequeno, praticar a caridade, não ter preconceito, amar ao próximo. É uma sementinha. Quando ele entra na adolescência, jovem, adulto, ele não quer, não tem problema nenhum. A semente foi plantada. Os pais cumpriram sua parte. E aí, o que é importante? Quando nós plantamos essa semente, a nossa oportunidade, vivendo com aquele espírito, quando nós desencarnarmos, se aquele filho recebendo amor, ele se rebelou e não seguiu o conselho dos pais, ele vai nascer numa família igual eu nasci. Bom demais. Convém não? Então, gente, olha, tudo aquilo que nós desprezamos e desperdiçamos conselho dos pais, desperdiçamos o convívio na família, nos tornamos aquele que dá problema, a ovelha negra, vou curtir a vida, causamos sofrimento para todos com a desculpa de que eu só quero ser feliz. Não entendemos, não respeitamos o amor, os limites da nossa casa. Ainda dependendo dos nossos pais, queremos fazer tudo do nosso jeito. Quando nós desperdiçamos isso, meus irmãos, ninguém vai colher o que nós plantamos. Nós colhemos isso. Em qual lar, qual pai, qual mãe, nós vamos renascer e merecer? Só de termos recebido um corpo, por pior que sejam os nossos pais, nós precisamos agradecer. Só de ter recebido um corpo. Ele poderia ter nos abortado. Hoje, 74 mil irmãos foram abortados. Nós poderíamos não ter tido a oportunidade de estarmos aqui. Só por isso, quem julga se os nossos pais não cumpriram a sua missão são eles. Nós, pais e mães, temos a obrigatoriedade de lutarmos para criarmos aquele irmão, pedindo perdão em prece, que esse sentimento ruim passe, que ele possa nos perdoar, que nós sejamos capazes de perdoar e fazer do nosso lar um plantio de uma roseira. Tem espinho? Tem, mas vai criar rosas e gerar perfume. Que Deus nos ampare. Seja. Questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem.
referência 582, 583, ocupação e missão dos espíritos. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Miramis, maus filhos. Convém que os pais entendam sua missão antes de sê-lo. Se cuidam dos filhos como pais que entendem sua tarefa e os filhos não correspondem aos seus esforços, a culpa não é deles. Eles cumpriram com as obrigações. Mas, de qualquer modo, fica alguma lição nos caminhos dos filhos, que no amanhã deverão reconhecer os esforços dos seus pais para a sua melhoria. Antes que os filhos fossem filhos dos homens, na herança de corpos, são filhos de Deus na herança de espíritos, pela vida eterna. Pais, cuidai de vossos filhos, para que eles não sejam maus filhos. Fazei vossa obrigação como pais, que Deus fará o resto. Gente, da mesma forma que pais, mães, às vezes, sentem um repulso, por que isso? Por que esse sentimento? Quando nós reencarnamos, tudo que nós fazemos em nossa vida, em cada reencarnação, tudo que nos acontece passa pelo nosso pensamento, campo mental, nos envolve sentimento, emoção e o nosso conhecimento. Passa pela nossa mente, gera um sentimento que gera uma emoção. Nós, espíritos que estamos aqui hoje, tudo que nós estamos fazendo é gravado no nosso campo mental. O nosso campo mental não faz parte do corpo, faz parte do perispírito, do espírito. Quando nós desencarnamos, isso consta no livro da mãe de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, consta no livro Evolução em Dois Mundos, consta no livro Missionários da Luz e em várias obras de André Luiz. Quando nós desencarnamos, como se houvesse uma rebobina, a nossa tela mental, todos os nossos atos. Isso é extremamente penoso quando nós não praticamos bem. Todos os nossos atos passam no nosso campo, na nossa tela mental e vão conosco para o plano espiritual. Quando nós aqui renascemos, nós temos o véu do esquecimento, que é a misericórdia divina. Muitos de nós ficamos procurando saber o que é, porque todo mundo foi príncipe bonzinho, ruim é só os outros, né? E aí, o que acontece? Quando nós reencarnamos, com esse véu do esquecimento, que foi a pura misericórdia divina, nós temos o esquecimento dos fatos, mas o sentimento, o conhecimento e o padrão vibratório faz parte do nosso corpo espiritual, mental. Não pensemos que a nossa mente é o nosso cérebro. O nosso cérebro, Evolução em Dois Mundos, explica toda a constituição dele. O nosso cérebro é uma ferramenta de manifestação do nosso campo mental. Tanto que os espíritos, nós, quando reencarnamos com alguma paralisia cerebral ou deficiência mental, o espírito sofre uma aflição tremenda de querer manifestar e falar, porque o espírito percebe e o corpo não tem a ferramenta para produzir. Cuidemos disso com os nossos idosos, quando eles estiverem doentes, com a demência, com as suas variações, o espírito tudo sente e tudo vê. Tomemos cuidado com o cuidado que nós falamos próximos aos nossos irmãos em coma, nos hospitais, ou que nós achamos que estão com demência. Então, gente, a importância desse filho, o que a gente está querendo dizer? Este filho que hoje causa desgosto, nós não lembramos o que aconteceu, mas o sentimento vem, o padrão vibratório vem. Por isso que na questão perguntou, por que mãe odeia um filho? Porque o campo vibratório do sofrimento que os dois passaram em outras vidas, o espírito não esquece. Por que eu nunca vi alguém e tenho extrema simpatia e concordo com tudo que ela faz e fala? Por que eu convivo com alguém do meu lado que foi criado do mesmo jeito, que nunca me fez mal, e só de escutar a voz a gente tem vontade de voar naquele irmão abençoado? O que é isso? É o nosso espírito, são os nossos sentimentos em relação a cada irmão. Sabe por quê? Jesus nos aconselhou: amai vossos pais, honrai vosso pai e vossa mãe, porque o dia que nós aprendermos a amar fraternalmente,
aumentarmos a nossa parentela espiritual, nós teremos reencarnações mais leves, menos sofridas, de resgates menores. Olha, tudo que nós causamos ao outro, e nós passamos várias reencarnações. Tem uma história, né, que é relatada numa das obras de André Luiz, em que 2 espíritos brigam várias reencarnações. E aí foi determinado, eles renasceriam como mãe e filho. Por quê? Vivendo de várias formas, um não aprendeu a amar e cuidar do outro. Brigaram quando foram marido e esposa, brigaram quando foram irmãos, brigaram quando foram tia e sobrinha, e foram reencarnações de muita discordância. E aí a espiritualidade falou assim, pronto. Já que eles não se afinizaram de outras formas, agora vem como mãe e filho, para aprender a afinizar. Então, gente, quando os filhos causam desgosto, o que nós temos que entender é fazer todo bem, rezar em dobro, trabalhar e acreditar, buscar todas as formas de amar. Olha, há pouco tempo eu presenciei uma cena numa das casas em que a gente vai, em que uma idosa, né, que apanha, sofre, né, uma loucura a vida dela, com um filho com um problema muito sério de dependência química. E o que ela sofre é inenarrável, essa mulher, aos seus 77 anos. E aí conseguiram um internação, o filho foi internado numa fazenda para tratamento e desintoxicação. E ela sofre de todas as formas que vocês sonharem com este filho. E ela vivia pedindo a Deus, me ajuda, gente, arranja alguém para me ajudar a internar meu filho. Né? E pelo SUS é muito difícil, e conseguiram internar o filho. Ela aos 77 anos. Eu lembro que a gente estava acabando, indo para servir a sopa, e ela chegou e pediu, na maior humildade, gente, internaram meu menino de 44 anos, ela tem 77. Ela tem 67. Ela falou assim, internaram meu menino, mas sabe, eu juntei um dinheirinho, eu fui pedindo, e eu vou visitar ele daqui um mês, vai ser o aniversário dele. Vocês me ajudam a comprar um bolo e um refrigerante, eu quero ir lá cantar parabéns para ele. E quem sabe o que essa mulher passou? Quem viu o que ela passou? Ela preocupada no aniversário dele, na clínica de recuperação, com toda a dificuldade. Ela queria levar um bolinho e um refrigerante. Aí a gente vê a nossa pequenez. O que é um amor de mãe? E sabe o que ela falou? Ela virou e falou assim, eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir dele. Então, gente, quando a gente fala que os nossos filhos nos causam desgosto, tristeza, realmente é muito difícil, dói muito. Né? A gente é que sabe, mesmo aquela mãe, aquele pai que fala que não gosta, que espanca, que bate no menino, ele abriu mão de alguma noite de sono, ele teve que sair de madrugada e levar o menino para o hospital. Mesmo aquele que ainda não aprendeu a amar o próximo e que não trata bem o filho, algum sacrifício ele fez por aquele filho. E mesmo assim, nós precisamos entender que tudo que vem às nossas mãos, todos que cercam o nosso lar, é para o nosso amar e aprendizado. Então, gente, o amor materno e filial, sempre, quando nós buscamos a verdade, em outras eras, quando nos é permitido conhecer. As Mães de Chico, gente, olha aquele filme. Quem conseguir assistir e ler As Mães de Chico, né? E não debulhar de chorar. Eu não posso sair de casa quando eu assisto o filme, eu já assisti 3 vezes, e 3 vezes eu choro do mesmo tanto. E ler o livro. E o Marcel Souto Maior, eu estava assistindo uma entrevista dele essa semana, e ele disse, ele falou, olha, eu não acredito, não era reencarnacionista, e recebeu um recado de uma tia-avó que a mãe dele conhecia. E ele fala, ninguém consegue assistir As Mães de Chico e ser a mesma pessoa.
ler o filme e saber. Gente, aí, vou falar uma coisa pra vocês. Pouco tempo meu marido assim, esse trem de espiritismo é muito engraçado. Para tudo vocês têm uma historinha que explica tudo. É porque, como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. Tudo tem uma explicação. Tem sim. A justiça divina é maior do que tudo. Aquele espírito que hoje chega para nós e que nos dá um tremendo trabalho, ou aquele espírito que chega em nós e inspira os piores sentimentos, são irmãos de outras eras que nós precisamos aprender a amar. Então, uma das maiores verdades e bênção que nós podemos receber, quanto mais difícil o nosso filho, mais amor vamos dar, mais luta vamos ter, porque mais mérito perante Deus nós chegaremos, com mais luz e mais leves. E aquele filho que nós julgamos, né? Maltrata tanta mãe, é aquilo, não sei o que, a gente xinga, brava, julga e fala, pode ter certeza. Quando nós não agradecemos aquilo que recebemos, né? Toda dor que nós causamos, toda lágrima que nós não enxugamos, fatalmente passaremos por ela. Mas é Deus, é a nossa consciência que fala por nós. Irmãos queridos, quando a gente fala dos filhos que causam desgosto, né, aos pais, o que a gente vem relatar neste fato? A gente vem dizer o seguinte, que tudo é oportunidade de crescimento e aprendizado. Nada justifica o mal. Nenhuma mãe e pai vem para humilhar e maltratar filho. Filho não é propriedade. Nenhum filho vem para fazer pouco caso dos recursos de amor e materiais que ele recebe no lar. Mas quem julga não somos nós. Nós não temos esse direito. Nós temos que permitir e auxiliar, indicar e educar o próximo. Então, pode contar mais uma história? Você quer passar? Pode, tranquilo. Só para a gente lembrar, né, dos filhos que causam desgosto, das dificuldades que nós encontramos, a gente precisa ter coragem. Nós precisamos ter coragem de entender o que é um amor de filho, o que é um amor de mãe, o que é um amor de pai. Quando a gente fala no amor maternal, né, é porque a gente pensa na seriedade. Coincidentemente, semana passada, eu estava conversando com um médico, ginecologista, perito, e ele estava dizendo, né, sobre a situação em que uma mãe, naquela convulsão ali, naquela loucura do pós-parto, muitas mães, às vezes, eliminam os filhos no pós-parto, e que a gente chama, né, de depressão pós-parto. E ele disse que tem um estudo feito que nem sempre a depressão, que nem sempre essa mãe que elimina esse filho naquele momento é um processo de depressão. Então ele falou assim, é um processo de condição físico-química cerebral, de um não perceber aquilo ali, mas de uma ação que, segundo ele, não é só uma depressão pós-parto. Somos espíritos que já vivemos em outras eras, recebendo em nosso lar, em nosso corpo, em nossas entranhas, outro espírito, para nos educar ou nós possamos educar. Gente, hoje, nada vem por acaso, né? Eu estava lendo rapidamente, que foi um dia bastante, graças a Deus, de muito trabalho, mas uma policial no Rio Grande do Norte, né? Lá na cidade de Natal, ela disse que ela fez há 2 anos atrás a pior ocorrência que um policial podia receber, que ela recebeu. Ela chama Fabiana, ela estava com 44 anos, e quando ela chegou como policial para fazer o atendimento, ela chegou num casebre de miséria, um velório do homem que foi assassinado, 6 filhos em volta do caixão, aos prantos. E ela disse que quando ela foi apurar o assassinato daquele homem, que ela viu 6 crianças chorando, desesperadas, todas famintas, eles moravam numa casa que faltava muita comida. Mas era este pai que com pouco trazia alguma coisa para ele. Tinha crianças ali entre 5
entre menos de 5 anos e até de 13 anos. E ela falou que foi a ocorrência mais difícil da vida dela. Que quando ela chegou ali, ela não tinha filho, não é casada, diz que nunca pensou em ser mãe, mas que quando ela chegou naquela ocorrência, ela se bateu de frente com aquilo ali. E ela achou tão difícil apurar aquele crime, quem tinha assassinado aquele homem, mesmo sendo ele, quem quer que seja, era o que levava o alimento. E ela disse que ela ficou louca quando ela viu aquelas 6 pessoas chorando. E quando ela descobriu que 3 anos atrás a mãe havia morrido. E ela olhou, rodou a casa, entrou na cozinha, não tinha nada para aqueles meninos comerem. E não tinha nada naquela casa, e que eles todos eram pedintes de rua, né? E ela disse que o que ela fez? Ela não deu conta. Ela foi descobrindo quando isso acontece, né? Eles mandam para uma casa-abrigo. Os que fazem 18 anos, que são depois, tem que sair da casa-abrigo. E ela virou, quando ela viu aquilo ali, né? Ela disse que a mais velha estava com 17 anos. Quando ela viu aquilo ali, ela levou todos para casa. Pediu a guarda provisória. A maior de 17 anos não quis ficar com ela, quis ir embora. E ela disse que nunca tinha pensado em ser mãe. Mas que naquele momento, na hora que ela sentiu aquilo ali, ela levou todos para casa. Ela ainda espera o processo, estão todos com ele. Então ela falou o seguinte, que uma das crianças conta que ela e os irmãos não sabiam ler e escrever. Aí já estavam contando que ela estava ensinando. Aí a outra, que é de 13 anos, ela conta que carrega traumas terríveis de uma vida de muita tortura e de traumas muito difíceis. Mas que ela contou para a repórter, essa de 13 anos, já estão há 2 anos com ela, que hoje ela já aprendeu a sonhar. A de 13 anos já acredita em sonhar. A outra disse que não é fácil deixar para trás, né? Que eles todos hoje, quando eles chegaram na casa dela, eles não tinham nem sonho, nem acreditavam em futuro, e nem tinham vontade nem de ter as coisas, de tão sofrido. E ela fala que hoje, eles foram entrevistar, né? E aí diz que uma falou assim, Mainha, a que tem 5 anos, que já está com 7, falou assim, eu quero ser policial igual Mainha. A outra falou que vai ser mesmo delegada igual a mãe. E que a mainha delas, né, é tão maravilhosa que eles querem ter muitos filhos igual a mainha delas. E que ela disse que não é fácil se levar, mas que ela aprendeu o que é amor de mãe. E nunca sonhou em ser mãe. Então, quando a gente fala, né, as mães de coração, ela exerceu nessa história de vida a oportunidade. Então ela falou o seguinte, que eles vão reconstruindo, e como que a casa dela hoje tem mais amor, né? E isso me faz lembrar, quem lê o livro Ave Cristo, né? No momento em que aquele cristão, ele ia ser moído naquelas rodas de tortura, o desespero dele, porque ele tinha mulher e os 2 filhos, e naquela época quem estudava o cristianismo era perseguido, né? Mais ou menos 70 anos depois de Cristo. E aí eles viram, se não me engano, eu não lembro o nome, se era Rubio, chega um cristão que não conhecia ninguém, que nunca ouviu falar, e dizia a ele, morre em paz. Ainda hoje, tua mãe e teus filhos estarão comigo. Gente, se nós percebemos esse amor materno, esse amor filial, se nós temos um sentimento de dificuldade, vamos lutar com ele, porque nós só seremos uma sociedade justa, nós só teremos um planeta de regeneração que nós sonhamos, né? Quem de nós, a gente quer tanto planeta de regeneração, andar na rua sem armas, poder andar na rua sem preocupar com horário, não precisar trancar as nossas casas, não é? Não preocupar que ninguém vai abordar nossos filhos, não vai levar o que é nosso, qualquer coisa que eu esquecer. Saber que ninguém vai passar fome. Num planeta onde milhões de pessoas passam fome todo dia. Onde as crianças morrem de fome, né? Então,
é esta oportunidade que nós estamos tendo hoje, aqui e agora, de entendermos neste planeta a condição desse amor materno, a condição de entendermos, né, que essa pátria nossa, o nosso planeta, é uma mãe que nos abraça no seu seio. E cada um de nós somos filhos dessa mesma mãe pátria, guiada pelo nosso governador espiritual Jesus, sobre as bênçãos de Deus. Qual é o ensinamento que nós estamos tendo sobre este amor e essa obrigação? Se só de ser mãe já te gera alguns bônus extras, imagina a nossa responsabilidade. Mãe, gente, que gera amor. Os filhos que chegam até nós, né, que são os filhos do coração, eles foram filhos em outras eras, que talvez a gente não deu tanto valor. Ou muitas vezes pode ter sido aqueles em que não nos aceitaram como os pais, como os filhos. E hoje dependem de nós para termos uma oportunidade de aprender e renovar no amor. Olha, a questão de ser mãe, a questão de amor, nós precisamos entender que nós precisamos ter a responsabilidade, enquanto seres humanos abençoados pelo Cristo no corpo de carne. Nós precisamos entender que fraternalmente, todo o nosso planeta, todas as pessoas que nos abraçam e nos envolvem, que nós vivemos nessa vida, todos são os nossos irmãos. Nós somos mães de todos. Nós somos irmãos de todos. Nós somos pais de todos. Nós somos avós. Este amor que nos abraça e nos envolve, ele traz muita alegria. É só esse amor que nos faz evoluir. Como nós vamos, né? Como nós vamos querer um planeta de regeneração se eu ainda separo as pessoas por cor? Se um irmão nosso errou, se o irmão nosso errar, ele vai cumprir as leis do país dele, da cidade dele. Nós não temos o direito de linchar ninguém. Se o irmão nosso errou, ele vai responder. Como nós no passado erramos, Chico não tinha coragem de falar de ninguém, porque ele dizia que ele tinha muito medo da fera que existia dentro dele e da verdade de outras vidas que ele tinha vivido. Então, gente, eu não sei se todo mundo viu, mas aquele negro que foi, né, assassinado pelo policial branco americano. Aí, com a desculpa de defender uma cor, a gente sai quebrando, destruindo e matando os outros. Não é este o amor. A não violência, ela envolve não falar com ironia, não olhar com ódio, não desprezar o outro. A não violência, que era o que Jesus ensinou, não exclui ninguém. Quando nós saímos julgando, levantando bandeira, nos dando nomes e mais nomes, defendendo teses para justificar uma violência, nós já somos muito pior do que quem fez. E eu achei muito lindo. A filha deste que morreu, o irmão dele pediu: parem de agredir, parem, meu irmão era da paz. E não importa o que esse homem fez, né? Hoje eu escutei alguém falando assim: por que você está defendendo esse que morreu? Ele tinha cometido um roubo. Eu falei assim: não me interessa, não me importa o que ele fez. O que a doutrina nos ensina é que todos nós vamos aprender. Mas ele tem uma filha muito linda, em que a família foi dar uma entrevista, e um jogador de basquete muito conhecido dos Estados Unidos é amigo da família. E ele colocou a menininha no colo e falou com ela assim: não fique triste, seu pai vai mudar o mundo. Seu pai mudou o mundo. O mundo inteiro está rezando por ele. E aí uma repórter foi perguntar para a menina, né? E ele tentando levantar a autoestima, falou com ela assim: e aí, como você tem 6 anos, você consegue entender o que seu pai... Como é que você se sente nesse momento, o que fizeram com seu pai? E ela, no sorrisão, falou assim: meu pai mudou o mundo. Maravilhoso. Gente, e a
aqueles policiais, envergonhados pelo que o colega fez, que ajoelham, abaixam a cabeça. Isso é um pedido de perdão, não é? Não, se nós continuarmos matando uns aos outros, não vai ter população no planeta, não. Nós precisamos aprender a perdoar. E uma das cenas que mais me comoveu foi um policial branco, acuado, e 8 irmãos americanos negros fizeram uma barricada para que aquela passeata não machucasse aquele homem branco. Olha que maravilha. Sabe o que é isso? Mães que ensinaram pessoas a amar. Mães que deram o exemplo. Tem um jovem que o menino nasceu na cadeira de rodas. E ele, aos 12 anos, na festa da família, pediu, numa cidade próxima de Brasília, ele queria falar no microfone para o pai e para a mãe. E a escola deixou, porque ninguém sabia que ele ia falar, e ele é cadeirante. E ele no microfone, na semana, no dia dos pais, ele pegou o microfone e disse o seguinte, chamou o pai, chamou a mãe, escola inteira presente, quase 2.000 pessoas, uma escola muito grande. Era a festa da família, né? Todo mundo lá. E ele disse, olha, eu tenho certeza que vocês sonharam com um filho que jogasse futebol, que fosse bacana, que fosse atleta, que fosse lindo. E eu nasci, e muito pequenininho, vim para a cadeira de rodas. Eu não sei se eu sou o filho que vocês sonharam, mas eu agradeço muito a Deus que vocês são os melhores pais que eu poderia ter. Então, gente, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é nos educar, amando a todos, ao próximo. E principalmente aqueles que caem em nosso lar. Aqueles que vêm não por acaso. Aqueles abençoados que falam aquelas palavras que a gente fica assim, menino, corre que eu vou te pegar, né? Mas que dá 2 segundos, a gente jura que não escuta desaforo de ninguém. Mas do filho a gente escuta. A gente jura que se pegar o filho fazendo alguma coisa, vai corrigir. O filho faz, a gente fica tadinho, né? Que amor é esse? Né? É um amor que nos educa. Mas a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Do limite, do educar, do falar de Jesus para as crianças. Para que todos nós possamos. Nós reclamamos muito da sogra, do sogro, né? Que é encravado. Nós somos sogras também. Nós não educamos o nosso filho para respeitar as filhas do próximo. Mas nós crucificamos o nosso genro quando ele não respeita a nossa filha. Qual o nosso papel enquanto pais, enquanto mãe, enquanto avô e enquanto avó? De educar, de ensinar. Né? Então, tem até um relato muito bonito que o pessoal fala, né, em que um filho agradece à mãe, que graças a Deus ela foi uma mãe má. Ela educou, ela ensinou a fazer caridade e diante das dificuldades, ele lembra dos ensinamentos dela e consegue superar e passar isso com mais facilidade. Né? Então, é sempre a gente quer, nessa luta, não é fácil. Quem sabe, quem está no lar onde pais odeiam filhos e filhos odeiam pais, sabe a dor que é. Mas eu falo para vocês, graças a Deus, podemos transformar todo ódio em amor, toda tristeza em alegria e toda lágrima num sorriso. É só lembrarmos do Cristo, de Deus, de Jesus. Que a misericórdia divina nos ampare e nos abrace. Assim seja. Vai seguir? Então, quer deixar para a semana que vem, Denise? Porque a gente já entra. A gente então terminou da Lei de Justiça, Amor e Caridade, Amor Materno e Filial. Semana que vem nós vamos para o capítulo 12º da Perfeição Moral, Virtudes e os Vícios, tá? Tem comentários? Tem alguns comentários, Denise, passar para você. Gente, a gente passa os comentários para Denise porque ela não está vendo na tela, tá?
Seu Valdir Lindo. disse muito obrigada por estar junto com vocês. A Edisonina, conhecimento é o alimento da alma. A dona Neuza, hoje o ensinamento está de emocionar. Gratidão a todos pelo maravilhoso ensinamento. Peço a Deus que ilumine vocês cada dia mais. Amo vocês. A Joelma Acácio, o dom que Jesus te deu, Denise Sader, é maravilhoso e você fala muito lindo. Fala mesmo. Denise nos emociona com suas palavras. Joelma é outra que eu pago por mês para puxar saco. Ela disse mais, eu cuidei da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Isso quer dizer que não vou renascer nessa família em outra vida? De jeito nenhum. O meu pai eu quero mesmo. A minha mãe veio gente boa, apanhava sem saber o motivo. Infância, só Deus sabe. Vamos responder para nossa irmã, que eu acho muito sério. É o seguinte, gente. Na verdade, quando nós chegamos no plano espiritual, muitas vezes assim, quando a gente fala assim, Deus me livre, não quero voltar com você, você já está amarrando o lacinho, ok? Já está amarrando o lacinho da família, por quê? A gente tolerou e não aprendeu a amar. Então, é muito sério. Conhece aquela história que Chico contava? Da mulher que falou o tempo inteiro? Deus me livre. Graças a Deus, fiquei com ele anos. Graças a Deus, ele se foi. Aí foi dito a ela, foi querida, quando ela chegou no plano espiritual. Agora você vai voltar com ele. Ela falou assim, mas como eu tolerei tanto tempo? Você tolerou e não aprendeu a amar. Agora você vai voltar para aprender a amar. Então, todos os nossos entes queridos, quando, ou não tão queridos, quando a gente fala isso, agora, na verdade, nenhum de nós somos sabedores de qual o padrão vibratório, quem nós vamos ter merecimento de receber como filhos ou de que nós vamos implorar alguém para aceitar ser nossos pais. Não nos cabe isso. Fiquei com fulano, tolerei. Não, vamos entender que a lei é de aprendizado e de amor, né? E muitas vezes, eu te falo, minha querida, que muitas vezes, aquelas pessoas em que a gente falava assim, nossa, eu não tolero, eu não aguento, no final a gente acostuma de tal forma. Eu tenho uma amiga que uma vez falava assim, você sabe que a gente acostuma até com o que é ruim? Sabe aquele parente encravado? Quando ele, né, às vezes ele desencarna, às vezes ele vai embora, a casa fica vazia, porque acabou o assunto. A gente tem saudade. Eu tenho um amigo que ele diz muito, dentro da nossa família, a gente tem saudade até de quem a gente não gosta. Então, gente, isso é muito relativo, minha irmã. Nós não podemos. E outra coisa, em eras passadas, né? Esse irmãozinho que hoje nos fez sofrer e nós achamos que somos grandes vítimas, o que nós fizemos com ele em outra era não é 1/10 do que nós passamos com ele nessa vida. Porque a misericórdia divina nos ampara. Nós não damos conta de pagar todo o mal que nós fizemos. Então, os entes queridos que conosco vêm, às vezes nos machucam muito. Vocês vão falar assim, mas tem pai que mata filho? Tem. Porque a gente não sabe em que condição, em outras eras, em que proporção as coisas aconteceram. Chico dizia que a verdade tem 3 lados. O que eu vejo, o que o outro vê e a verdade em si. Se Jesus não erra, se cada reencarnação tem seus laços que envolvem para nos educar, este irmão embrutecido, que muitas vezes vem na nossa família, porque uma família harmoniosa, ela recebe um espírito ainda rude, mais agressivo, para quê? Como bom exemplo, educar esse espírito. Ela já adquiriu isso, essa família se eleva. Né? Aquela famosa ovelha negra, essa família se eleva dando um bom exemplo e tentando educar aquele irmão. E da mesma forma, às vezes os filhos vêm para educar os pais. Às vezes o filho, desde tenra idade, ele está lá, pondo ordem na família, educando o povo. Porque ele assumiu essa missão de querer ajudar. Nós vamos educando uns aos outros, passando e fazendo passar pelo dia a dia, pelas tristezas e alegrias da vida. Então nós vamos nos educando. O que o Cristo faz? O que ele permite? Espíritos, irmãos, nós, com algumas imperfeições numa área, convivemos com outro irmão com imperfeição noutra área e nós vamos ensinando uns aos outros com os nossos exemplos. Paulo de Tarso dizia,
A letra mata, mas o exemplo arrasta. A lei mata. Não siga a letra. A letra, porque na época de Paulo de Tarso era a lei, e a lei condenava a morte. Por isso que ele dizia, a lei mata e o exemplo arrasta. Em vez de julgar e matar, todos nós precisamos ser reeducados e aprender. E ela também diz, Denise, converso muito com os meus mentores espirituais todas as manhãs e isso tem me ajudado muito. Que bom. Isso serve para várias pessoas, né? Esse comentário dela, graças a Deus. Claro. Eu me senti rejeitada pela minha mãe e procuro respostas e a desunião da minha família são muitas perguntas sem resposta e hoje acho que estou entendendo um pouco. Minha linda, a maior dor que nós causamos, é a indiferença, é o desprezo. E olha, não é fácil a gente ser desprezada, principalmente por aqueles que deveriam nos acolher. Mas sabe o que a gente precisa aprender? Sabe o que essa doutrina nos ensina, minha irmã? Eu tinha muita revolta. Como que pode, né? A gente, às vezes, os nossos maiores inimigos estão ali no nosso lar. Aquele que deveria nos amparar é o que mais nos agride. Então, diante disso tudo, em vez de entendermos que nós somos vítimas, quando eu conheci o Espiritismo a primeira vez, que eu entrei no André Luiz e que eu sentei, eu chorei 45 minutos. Na palestra, o nosso irmão lá que estava dando a palestra estava falando de família. E eu descobri que eu não era vítima, isso me deu alívio, eu chorei de emoção. Que mesmo que aquele pai, mesmo que a minha família seja difícil, aquele desprezo e indiferença que eu sofria, ele me educou e me ensinou que tinha um Deus e que eu tinha um lugar no mundo. Segundo, eu aprendi que eu não era vítima de nada, porque nenhum de nós passa por algo que não precisa passar. E aí eu entendi que, em vez de vítima, em outra era eu fui uma vilã. Que eu estava colhendo um fruto que eu plantei. E às vezes, minha irmã, esses parentes que às vezes são tão duros conosco, que nos desprezam, são filhos que nós tivemos em outras eras e nós não demos limite e o educamos. Agora nós colhemos o fruto de uma alma não educada. Em tudo é para nos ensinar. E também, minha irmã, uma terceira hipótese para nós que recebemos essas famílias abençoadas que nós temos. É o amor que nós recebemos, é o seguinte, esta família pode ser todos os irmãos em que nós desprezamos quando tivemos uma família bacana e não respeitamos o amor que nos foi dado e agora a gente vem numa família que ainda não sabe amar. Jesus é ensinamento, Deus é misericórdia, tudo nos torna melhores. Você é amada sim, você é simpática, você é alegre. Todos que te conhecem aprendem a te amar. E cada um de nós, isso eu aprendi com o Dr. Pedro, temos um lugarzinho no mundo. Seu lugar é enorme. Confiemos e graças a Deus está conosco. Obrigada, minha irmã. Denise, nós vamos no último comentário aqui da dona Neuza. Eu nessa quarentena estou ouvindo muito novelas na Rádio Espírita. E uma das que mais me emocionei foi um espírito que ia reencarnar e na hora a mãe não aguentou e o filho faleceu. Assim foi tentando e não conseguia. Um dia este espírito conseguiu renascer em outra mãe, mas essa mãe não aceitou e deixou na porta da mãe que não conseguia. Todas as histórias, todas a psicografia, né, que nós temos na bênção de Valdo, Chico, tantos irmãos maravilhosos, Kardec, as revistas espíritas, né, as revistas espíritas, todas têm relatos. Aquele nenenzinho que é deixado na sua porta, aquele sobrinho que você recebeu para criar. Nada é por acaso. A história que a dona Neuza vem nos contar. Jesus não erra. Jesus não erra. É isso aí. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece? Sim, vamos lá.
Gente, primeiro de tudo, agradecer a paciência e tolerância dos irmãos que estão conosco. Agradecer a misericórdia, a bênção e amparo de Dr. Pedro Luiz e de toda a sua equipe. Eu tenho certeza que todos nós estamos sendo abençoados pelo seu amparo e tratamento. Que Jesus, no seu exemplo maravilhoso de divina vibração e amor, possa enviar para cada um de nós, em todo o nosso planeta, principalmente aos dirigentes de cada país que tanto respondem pelo próximo, possam enviar a fraterna luz da paz, a fraterna luz do perdão. Precisamos nos comunicar com o olhar, com o amor e com a doçura. Precisamos acreditar que nada está fora de ordem. Muito mais temos para amparar e amar do que para desanimar e desistir. Mestre Jesus, toda a pleiade de espíritos de luz, na misericórdia divina do teu amor, possa cair sobre cada lar, possa cair sobre os nossos irmãos que estão nos hospitais, possam receber com pétalas do mais perfume, linda flor, todos os irmãos que estão sendo desenlaçados, todos que estão sendo abraçados na pátria maior, e em número muito maior, sejam recebidos na nossa pátria aqueles que estão renascendo. Cristo de Deus, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possa surgir a luz do teu amor no nosso gesto, no nosso sentimento, no nosso coração. Que a nossa fala, Senhor, que as nossas vibrações tenham a luz da tua caridade. Que assim seja. Que assim seja.